Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês a respeito do jogo 4, o incrível jogo 4 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Um pouquinho atrasado, mas é porque ontem eu passei o dia inteiro fora do hotel, então não consegui gravar. Quando eu voltei ainda tive um compromisso, então, cara, tá corrido aqui em São Paulo. Resumindo pra vocês, tá bem corrido. Graças a Deus tem bastante coisa pra fazer por aqui. E rapaziada, que jogo, hein? Que série... O que temos para falar de um jogo onde 96% da partida o Indiana Pacers ficou vencendo? 96% da partida o Indiana Pacers impôs o seu ritmo, executou uma defesa forte. A maior parte do tempo pressão quadra inteira para cansar o Shea, para cansar o J-Dub, para cansar o Chet. Cara, e aí no final da partida me pareceu que o time estava um pouco sem gás, me pareceu que o time do Oklahoma City Thunder conseguiu impor a defesa que eles impuseram em todas as equipes durante as 82 partidas da temporada regular. O time que estava demonstrando muitas fraquezas, muitos erros, muitas dificuldades de pontuar, no final do jogo apareceu com os principais nomes. Inclusive, outro fato interessante é que a quantidade de arremessos para 3 que o Indiana Pacers permitiu do Oklahoma City Thunder, sabendo que os caras estavam numa noite horrenda, foi bizarro. Estavam largando para chutar mesmo, 2 passos de distância. Se quiser pontuar, vai ter que passar por 2 defensores, 3, vai estar alguém lá embaixo do aro esperando. Uma defesa que eles executaram a maior parte da partida foram aquele box de 4 jogadores fazendo um quadrado embaixo do aro, enquanto um cara ficava pressionando o Shea, e era essa defesa que estava funcionando demais para o time do Indiana Pacers. Eu raramente vi essa defesa sendo executada ao longo dos playoffs, só que aconteceu muito nessa partida, porque toda vez que alguém cruzava o primeiro marcador, J-Dub, Caruso, Lu Dort num cut, o próprio Shea tentando cozinhar o defensor, ele ia encontrar de frente com 2, 3 corpos embaixo do aro, esperando para dar uma marretada lá e evitar o ponto. Foi sensacional essa medida tomada pelo Indiana Pacers, porque funcionou muito bem durante quase a partida toda. No final aparentou que eles estavam meio sem gás, e também muita gente reclamando da arbitragem, falando que o Scott Foster venceu essa partida. Sabe, eu acho que a arbitragem da NBA ela peca bastante em muitos aspectos, mas na NBA Finals eles acabam tentando usar o método da compensação, sabe? Em determinado ponto, quando um time acaba sendo favorecido por algum erro de arbitragem, eles vão tentar compensar depois por outro lado. E algumas faltas que em temporada regular são marcadas 100% das vezes, nos playoffs é 50% das vezes, sabe? Então, tiveram erros, na verdade todos os jogos dos playoffs que eu assisti teve algum erro da arbitragem, e conforme os erros que aconteceram nessa partida, a rapaziada esquece que no jogo 3 o Indiana foi mais favorecido pelos erros da arbitragem, né? Então é meio que na base da compensação mesmo, mas só que tá sendo uma série muito interessante, 2-2, tudo empatado, e eu queria comentar um pouco sobre os dois times, começando pelo Indiana. Indiana Pacers teve uma apresentação de gala, na minha opinião, do senhor Obi Toppin. O Obi Toppin ele fez coisas assim que eu não vi ele fazendo no Knicks. Ele era realmente uma ameaça aérea, um cara para pegar ponte aérea, um cara que fazia cut, pegava contra-ataque. Nessa partida ele se mostrou muito mais versátil do que eu me lembrava do Obi Toppin. Na verdade, desde que ele chegou no Indiana, ele deu uma diversificada no seu arremesso, né? Matando mais bola para 3, matou floater, matou meia distância, pegou 7 rebotes, terminou com 17 pontos. Acho que foi o melhor jogo de playoff dele que eu vi. Muito presente. E mesmo ele tendo uma partida muito boa, o Rick Carlisle optou por tirar ele no final do jogo e deixou outros jogadores que cometeram alguns erros um pouco mais grotescos, assim, que permitiram a vitória do Thunder. Eu optaria por deixar o Obi Toppin mais tempo em quadra no final do jogo. Aaron Nesmith continua com aquela defesa insana, muito forte, muito física, navegando pelas screens, só que nesse jogo em específico não deu muito certo, porque o Shea acabou conseguindo levar a melhor em algumas oportunidades, cavou falta, fez aquele famoso movimento do Harden, do Chris Paul, que é tipo assim, quando o cara coloca o braço em você, você ergue o braço dele junto pra fazer o movimento de arremesso e ir pra linha de lance livre. E mesmo que o time do OKC tenha cobrado bastante lance livre, foi apenas 5 a mais, se eu não me engano, do que o time do Indiana Pacers, então não foi tão discrepante assim a diferença de lances livres. Andrew Nembhard, cometeu 4 turnovers, cara. Apesar de uma defesa excelente pra cima do Shai, em determinados momentos era o melhor defensor do Shai em quadra, na minha opinião. No final do jogo acabou pesando um pouco a mão, faltou um pouquinho de pontuação. Cara, o Miles Turner teve uma partida horrível, não teve nenhum bloco.
poucos rebotes, pouca pontuação, tentou arremessar uma bola marcada para 3 pontos no step back depois de se livrar de um companheiro, depois de se livrar de um marcador e vir o outro cara para cobrir, sendo que a 2 metros dele tinha um cara totalmente livre, pronto pro catch and shoot, ele tentou uma bola no step back para 3, então tiveram vários pequenos erros que definiram o final da partida, sabe? Apesar de toda a dominância do Indiana Pacers ao longo de todo o jogo. O banco de reservas do Indiana veio bem também, um ou outro ali matou uma bolinha, eu lembro que acho que o Ben Shepherd matou uma bola. O time do Indiana foi bem mais versátil, matou acho que, se não me engano, 10 bolas para 3 pontos. Eles estavam mais à vontade, impondo um ritmo de jogo. Só que durante 3 quartos. No final do terceiro quarto ali, indo pro último quarto, o Oklahoma virou a chavinha e falou, cara, chega, a gente precisa tomar conta da partida. Eles até tiraram o Shai Gilgeous-Alexander para descansar alguns minutinhos durante o jogo, durante esse último período, tipo, 3 posses, tirou o Shai, descansou 3 posses, voltou, só para dar um gás a mais para ele, porque ia precisar dele no final da partida. Uma grande partida do Chet Holmgren, pegando rebodank, sendo físico, jogando lá dentro, aproveitando das oportunidades que ele tinha de diferença de altura de algum defensor ali que o Thunder conseguia criar na parte ofensiva. Isso definiu muito o jogo. Eu lembro até que um dos companheiros que estava assistindo lá com a gente falou, esse Chet é horrível, tem que tirar ele daí, deixa só o Hartenstein, que não estava numa partida muito boa na minha opinião. Tava meio inseguro, errou aqueles floaterzinhos de canhota que ele normalmente acerta, e aí o Chet veio e começou a dominar, matou um arremessinho na meia distância, fez uma bolinha de canhota, pegou uma rebodank, e isso foram posses importantes e quase que em sequência, sabe? Agora, pra mim, o melhor jogador da partida, fora o Shai Gilgeous-Alexander, que fez 35 pontos, foi Alex Caruso. Primeiro jogador, acho que da história da NBA, que veio do banco e anotou 20 pontos e 5 roubos de bola. Isso é gigante. Outro cara que é o segundo melhor pontuador dessa equipe, que foi o J-Dub, 27 pontos. Em determinado ponto, parecia que só ele conseguiria fazer pontos pela equipe do Oklahoma City Thunder. Jogando muito bem num contra um, indo lá dentro, finalizando, mesmo com contato, matando meia distância contestado, porque ninguém, absolutamente ninguém do Oklahoma estava conseguindo matar arremesso. Eles terminaram 3 arremessos convertidos de 16 tentativas. É a primeira vez de 2008, desde o título do Boston Celtics, lá, aquele famigerado de Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce e Rajon Rondo. Aquele time foi o último time a ganhar uma partida convertendo apenas 3 arremessos para 3 pontos numa final de NBA. Então essa vitória para o OKC significou muita coisa. Apesar dos trancos e barrancos, só consegui tomar conta do jogo no final da partida, matar apenas 3 arremessos de 3, um deles foi do Shai Gilgeous-Alexander em momentos em que a partida estava na berlinda ali, estando para ser decidida, foi o momento em que o OKC levou a melhor. Para mim, os 4 jogadores que carregaram a parte ofensiva do OKC, Chet, J-Dub, Shai e Caruso, fenomenais. Assim, não tenho o que falar, o Caruso já tem aquela experiência de ser campeão da NBA, apesar de cometer alguns erros ali de quem está pouco familiarizado com os playoffs por aquele período no Chicago Bulls, né? Continuo achando a melhor troca dos últimos anos aí, tirando a do Shai Gilgeous-Alexander, essa do Caruso, trocou o cara pelo Josh Giddey, não precisou nem mandar uma escolha de primeiro round para poder trazer ele tá rendendo tudo isso no Oklahoma. O Chet, muito jovem ainda porque tá rendendo, J-Dub, muito jovem ainda porque tá rendendo, por mais que muitas pessoas, inclusive eu, esperava que esse time do OKC fosse dominar, papo de 4-1 para cima do time do Indiana, estamos diante da pior versão desse time dos próximos anos. Tem que pensar que esse time ainda tem, por conta dos contratos de calouro, algumas temporadas aí, digamos umas 2, pelo menos, na qual eles estão com esse mesmo time. Esse mesmo time. Isso é muito brabo. Isso é muito grande. Tem vários jogadores ainda que nem estão tendo tanto espaço assim, mas também são baita jogadores, sabe? Eu já até citei no último vídeo o Nikola Topic, né, que os caras chamam de o novo Luka Doncic. Esse moleque eu tô ansioso pra ver ele jogar, ele vai estrear na temporada que vem. Outro ponto negativo do time do Indiana que eu me lembrei agora, Benedict Mathurin, mano. O cara veio da melhor partida da carreira dele na partida anterior, no jogo 3, para fazer a pior partida no clutch time que ele poderia fazer. Ele errou, se não me engano, 4 lances livres nos momentos finais, e se ele só tivesse convertido os lances livres, eu acho que o Indiana teria um final de jogo totalmente diferente. A defesa do Oklahoma City Thunder fez algo muito interessante no final do game, que foi trocar a marcação de todo mundo. Isso permitiu com que o Haliburton tivesse os confrontos que ele queria, porque o Haliburton estava muito confortável atacando contra o Chet, só que em todas as trocas de marcação, o Chet ainda conseguiu fazer uma defesa satisfatória. Para cima do Andrew Nembhard foi só arremesso, e ele errou. Para cima do Haliburton, ele errou 2 bolas, uma delas foi praticamente um airball, pegou um tabelão assim, que a gente inclusive achou que
faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Haliburton vai destruir. Acabou não sendo, porque a defesa troca todo mundo, independente se é pivô, se é ala, o que for, troca geral e vamos tentar não deixar os caras ter espaço. Funcionou muito bem. Isso eu sinto que assustou o time do Indiana. O time do Indiana tava, pô, no meio do pick and roll ali, a gente toma a decisão do ataque, roda a bola, roda a bola, roda a bola, explora, trocar o máximo de marcação possível, bagunça a defesa dos caras antes da gente definir. Chegou no final do jogo onde estava trocando todo mundo, parecia que a defesa do Oklahoma City Thunder em nenhum momento estava despreparada pro ataque do Indiana. E isso foi decisivo, sabe? Foram 5 turnovers, se eu não estiver enganado, nos últimos 4 minutos de jogo, que acabou resultando na virada da partida. Então, velho, série intensa. Eu acho que uma das melhores séries aí para quem é fã de basquete, não fã apenas de grandes confrontos, de grandes franquias da NBA. Porque, inclusive, chegou até mim um vídeo que um cara postou falando: cara, uma final de NBA sem Kevin Durant, sem Stephen Curry, sem LeBron James, isso aqui é tipo um domingo de Brasileirão Série B. Eu falei, nossa, mano, pô, você gosta então dos grandes confrontos, mas você não gosta de basquete, porque tá sendo jogos interessantíssimos. Tirando o jogo 2, que o Oklahoma passou o atropelo, né? O restante tá sendo maravilhoso, mano. E eu espero que essa série chegue até uma melhor de 7, chegue até um jogo 7, com os dois times jogando em alto nível, bem disputado, como estão sendo a maioria dos jogos. Infelizmente eu peguei apenas 5 jogos para assistir aqui em São Paulo. Eu gostaria de ficar mais tempo para poder cobrir aqui da NBA House, indo naquela atmosfera sinistra que está sendo todas as noites de jogos, mas eu acabei me precipitando e pegando poucos jogos para ficar aqui esperando que esse time do Oklahoma fosse dominar para cima do Indiana. Então, cara, que série, tá? Que série. Então, é isso que eu tinha de observação sobre esse último jogo. Acredito que eu não tenho esquecido de nada. Comentei sobre a maioria dos jogadores que me brilharam os olhos assim, e as táticas que foram utilizadas para poder que o Oklahoma City Thunder levasse a melhor no confronto. Então daqui a pouco eu venho com mais um vídeo para vocês, ainda hoje, porque a primeira troca da off-season já aconteceu. Desmond Bane é um novo jogador do Orlando Magic. E a minha primeira reação ao ver essa troca, inclusive postei lá no meu Insta, para quem não me segue lá, @GuiberaTV no Instagram, foi o seguinte: liberaram um assalto em Orlando, porque 4 first pick e 2 jogadores bons para uma rotação de um time foram trocados por um. Esse tipo de pacote eu esperava que o Orlando Magic fosse fazer por uma outra troca. Então eu vou trazer isso tudo em um novo vídeo. Se você gostou desse aqui, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que já vai estar me ajudando demais. Se você for um Trash Talker Raiz, já vai ter feito isso. Eu sei que você está comigo nessa jornada. E também, se você quiser ajudar mais diretamente, deixa o sininho ativo. Eu já falei isso, perdão. Manda aí um super thanks, que eu vou ler todos assim que eu voltar para o meu estúdio. E também, se você puder, vire membro do canal, vai estar ajudando demais. Combinado? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!